Vocês têm uns minutinhos para ouvir 5 curiosidades sobre a Amazônia? Assistam até o final do vídeo, mas antes, não esqueçam de deixar o seu like e nos seguir, pois é muito importante para nos ajudar a crescer. A Amazônia representa um importante ecossistema para o nosso planeta. A região abriga cerca de 10% de todas as espécies de animais e plantas conhecidas no nosso planeta. Mas este número ainda é subestimado, pois existem milhares de espécies de animais, plantas, insetos e até mesmo micro-organismos ainda não conhecidos. A gigante floresta. A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta e tem o maior depósito de água doce superficial. A floresta passa por 9 países. Sabiam dessa? Conseguem adivinhar quais países a floresta se passa? Então, pessoal, a Amazônia está na Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela e a maior parte fica no Brasil. Somente no território nacional detenhamos a maior parte da floresta, cerca de 60%, ou seja, são mais de 400 milhões de hectares, equivalente a mais ou menos 400 milhões de campos de futebol. Incrível, né? Com todo este impressionante tamanho, a floresta é o lar de centenas de milhares de espécies de animais e plantas. Até o momento, são em torno de 490 espécies de mamíferos, 10 milhões de insetos, 300 espécies de répteis e mais de 1,5 milhões de espécies de vegetais. Mas estes números não são precisos, pois a cada descoberta os números aumentam ainda mais. Muito interessante, não acham? Rio Amazonas. O rio Amazonas atravessa uma das maiores florestas tropicais do mundo, a Floresta Amazônica. É o maior rio em volume de água doce de qualquer rio do mundo e o maior também em extensão, com 6.992 quilômetros de comprimento. Está localizado na América do Sul. O rio tem sua origem na nascente do rio Apurimac, na encosta do Nevado Mismi, na Cordilheira dos Andes, no Peru, que fica a 5.600 metros acima do nível do mar. Recebe vários nomes e diversos afluentes em seu curso no Peru, até receber o nome de Solimões no município de Tabatinga, lá no Amazonas. Segue seu curso até encontrar o Rio Negro, próximo à cidade de Manaus, onde recebe o nome de Rio Amazonas. Libera cerca de 200 mil litros de água doce no oceano a cada segundo. Você tem noção disso? Esse fluxo de água doce representa quase 20% de toda a água do rio que entra no mar. Pororoca. A pororoca é um fenômeno natural caracterizado por grandes e violentas ondas que são formadas a partir do encontro das águas do mar com as águas do rio. O nome pororoca deriva da palavra tupi e significa algo parecido com causar um grande estrondo. E foi adaptada justamente para se referir a esse fenômeno impressionante. As ondas podem chegar até 6 metros de altura e a uma velocidade de 30 km por hora, podendo até chegar 50 km por hora. Até então, é possível prever a pororoca com 2 horas, em média, de antecedência. Mas alguns momentos antes de sua chegada, há uma calmaria, um momento de silêncio, as aves se aquietam e até o vento parece parar de soprar. Quando chega a pororoca, é algo impressionante, pois a força da água provoca um barulho bastante forte e inconfundível, que dá até medo. Pessoal, na verdade, existem várias explicações para a pororoca, mas a principal delas refere-se à mudança das fases da Lua,
especialmente na lua cheia e lua nova, entre março e abril. A região brasileira é bastante propícia ao fenômeno porque recebe as águas do rio Amazonas. E ela lança a cada minuto em torno de 12 bilhões de litros no Oceano Atlântico. Por ter as maiores marés do país, também tem a influência dos fortes ventos, formando assim a pororoca. Não é o pulmão do mundo. A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, é frequentemente chamada de pulmão do mundo. Porém, essa afirmação é um equívoco. E nessa curiosidade vocês vão entender o motivo. Essa expressão pulmão do mundo seria que a Amazônia é responsável por produzir grande parte do oxigênio que respiramos. Mas a floresta produz e consome oxigênio em quantidades iguais. A fotossíntese, processo pelo qual as plantas produzem oxigênio, é contrabalançada pela respiração das plantas e decomposição da matéria orgânica, que consomem oxigênio. Portanto, o oxigênio gerado pela maior floresta tropical do mundo é mínimo. Pessoal, para ter uma ideia, a floresta retira anualmente até 2 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, através da fotossíntese, e retorna para a atmosfera cerca de 1,5 bilhões de toneladas de oxigênio. Pessoal, isso nos dá uma produção de 2% de oxigênio que está na atmosfera. A maior parte do oxigênio que está na atmosfera é produzido por microalgas que vivem nos oceanos, que cobrem até cerca de 70%, e é o mesmo processo de fotossíntese. A produção de oxigênio é enorme, pessoal. A Amazônia. O maior bioma brasileiro, berço da maior biodiversidade dentre as florestas tropicais do mundo, a Amazônia é celebrada dia 5 de setembro. Mas as curiosidades da Amazônia são variadas. O clima não é parecido com o do Brasil, mesmo estando no mesmo país. Além disso, sua diversidade é quase infinita. Existe centopeia que se alimenta de sapos, besouros que podem chegar até 22 centímetros de comprimento, insetos gigantes que ficam nas copas das árvores, acima de 8 metros de altura, que muitos também são desconhecidos pela ciência. Tem um extenso rio que sobrevoa a floresta. Isso mesmo, pessoal, ele está a metros de distância da Terra. Estes rios são formados a partir de fluxos de água concentrados na atmosfera, criado por um processo de evotranspiração. Para ter uma ideia da grandiosidade dos rios voadores, eles podem produzir até 200 milhões de litros de água. Impressionante! Vocês sabiam dessa? As estações da Amazônia não são tão iguais às estações do país. Isto porque a região tem 2 estações definidas, o verão e o inverno. E mesmo assim, com características muito peculiares. Durante o verão, as temperaturas marcam em média 38 graus. São mesmo quentes e secos, de junho a novembro. No inverno, de dezembro a maio, a temperatura segue alta. A maior mudança está na intensidade e constância das chuvas. É possível entender que o inverno e o verão estão atrelados à quantidade de chuvas, não sobre a temperatura. O mais impressionante é que a Amazônia recebe um fortificante que vem do solo do deserto do Saara. Isso mesmo! As temperaturas de areia do deserto impulsionam a poeira que chega na Amazônia. Esta areia é usada pela natureza para melhorar a nutrição da terra, mantendo a biodiversidade, além de serem eficientes para a fauna, flora aquática e as chuvas. E aí, pessoal, o que acharam dessas curiosidades sobre a maior floresta tropical do mundo? Nos sigam para continuarmos fazendo mais vídeos e melhorando a cada edição. Curtam e compartilhem com seus amigos e familiares. Obrigada até aqui!
E fiquem ligadinhos que na próxima semana teremos mais curiosidades.